Boa noite, meninas. Estamos hoje no capítulo 32 de Jó, onde a gente vai ver algumas novidades, né, dentro de todas essas histórias que nós temos ouvindo de Jó e seus amigos. E vão ser novidades interessantes. A gente vai ver hoje o iniciozinho da fala de Eliú. Ele vai discorrer por alguns outros capítulos e vai ser bem interessante a gente observar o ponto de vista dele, a forma como ele vai defender as suas ideias, criticando tanto Jó como também seus três amigos. Vamos pedir ao Espírito Santo a direção para a nossa meditação. Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez aqui diante da tua presença e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos dar direção sobre tudo quanto o Senhor deseja nos falar essa noite. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, iluminar o mais profundo da nossa mente e fazer com que as tuas palavras estejam guardadas no mais profundo da nossa alma. Que nada, meu Pai, do que for dito hoje, através do teu Espírito, venha se perder em nossas vidas. E que possamos, meu Pai, ter coragem para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Estamos aqui, meu Pai, como uma esponja seca, prontas para absorver todo o entendimento que o Senhor vai nos dar. Então, que o Senhor venha honrar a nossa fé e ao final dessa noite, que estejamos ainda mais fortalecidas no teu nome. Que sejamos, ó Deus, realmente cada vez mais parecidas com o Senhor. Que a nossa intimidade aumente de tal forma que o nosso proceder seja semelhante ao seu proceder. Assim, nós entregamos essa meditação em tuas mãos e desde já repreendemos todo o mal. Nada, absolutamente nada, vai nos distrair ou roubar aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Entregamos em tuas santas mãos, na certeza de que o Senhor já está nos ouvindo e já está nos atendendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ok, povo lindo, boa noite aí, boa noite. Vamos lá, Jó, capítulo 32, no verso 1, a gente vai ter o seguinte: Então, estes três homens cessaram de responder a Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. Então, o que a gente vai perceber aqui é que esse capítulo parece, na verdade, que é mais o final do capítulo anterior, né? É um versículo que deveria terminar lá no capítulo anterior, encerrar e fechar aquele capítulo. Pois bem, ele inicia dizendo que os amigos de Jó não tinham mais o que argumentar com Jó. E vamos lembrar que verdadeiramente ele foi acusado pelos seus amigos de coisas, de todo tipo de coisas, das mais arbitrárias e loucas possíveis. E a gente viu que se esgotaram, né, todas as acusações poderiam ser feitas a respeito de Jó. Jó não aceitou nenhuma daquelas acusações, se defendeu do jeito que pôde, e sempre nós ponderamos que a grande falha de Jó tem sido de ele colocar em Deus uma culpa que não pertencia a Deus e desacreditar do caráter de Deus, afirmando que Deus acabava sendo um Deus injusto. E aí a gente vai começar, ou melhor, continuar assim. E acendeu-se a ira de Eliú. É interessante que quando nós falamos de sentimentos tão fortes, como, por exemplo, a ira, a raiva ou paixão, a gente sempre conecta isso a uma ideia de chama, de fogo, né? De algo incandescente, de algo que arde, de algo que fere ou potencialmente pode ferir. E a gente vê, ó, acendeu-se a ira de Eliú. Bom, então Eliú estava ali fervilhando de ira, fervilhando, agoniado com aquela situação que estava ali rolando. A gente não vê até aqui
nenhum outro momento, né? Até aqui, até o capítulo 32, a gente não vê nenhuma citação de que outras pessoas estejam acompanhando os diálogos entre Jó e seus amigos. A gente vê que eles sempre têm pessoas passando por lá, inclusive martirizando e maltratando Jó, mas necessariamente não deixa claro que existem pessoas lá acompanhando esse debate, essa conversação. A partir daqui, a gente vai ver que tem um quarto homem ali entre a, aqueles que estão ouvindo a Jó, ou debatendo com Jó. Tem um outro homem que está acompanhando aquela história. E a cada fala de um e de outro, esse homem vem se inflamando por dentro. Ele vem ficando cada vez mais irado. O termo que a Bíblia usa aqui é irado. Tem uma outra versão que vai falar também a mesma coisa, o mesmo termo, irado. E a gente tem uma palavra na Bíblia que diz: irai-vos, mas não pequeis. Se eu não me engano, quem fala isso é até o próprio Jesus, se eu não me engano. E o interessante é que a gente observa que é algo meio que permitido para a natureza humana o irar-se. Às vezes nós não sabemos lidar tão bem com algumas situações e acabamos por ficarmos consternados com aquilo. A gente gostaria de ir lá resolver. São coisas que a gente que está de fora vê tão claramente, a gente nem compreende. Poxa, como é que aquelas pessoas não percebem que elas estão erradas, que elas estão equivocadas, que elas estão sendo injustas, seja lá o que for. Obrigado aí, Maiana, né? Quem falou isso foi Paulo. Então, elas ficam iradas por dentro, angustiadas, agoniadas, né? Não angustiadas, agoniadas, para resolver aquela situação. É o quadro que a gente vê de Eliú. Enquanto ele está vendo aquele bate-bola entre um e outro, né? Entre os amigos de Jó e Jó, ele vai ficando cada vez mais, né? Incontinente, olhando para aquilo ali, meu Deus, como é que eles são tão cegos assim? Homens tão maduros, dos quais nós esperamos o mundo da sabedoria, e a gente percebe que eles são tão tolos, tão estúpidos. Olha só como ele vai falar. Acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava por si mesmo, mais do que por Deus. Então, nesse momento aqui, a gente vai perceber o porquê da sua ira, o porquê da sua indignação. Em um primeiro momento, porque Jó se justificava tanto e a tal ponto que tornava Deus injusto. Ele se achava mais justo do que o próprio Deus. E é verdade. Ele jamais escondeu isso. Por mais que ele não dissesse com palavras tão claras, eu sou mais justo do que o Senhor Deus, ele sempre deixava nas entrelinhas, como pode, enquanto eu estava praticando a justiça e esperava o bem, me sobreveio o mal da parte de Deus, como se Deus fosse um Deus injusto, né? Então, quando ele ouve essa defesa, e faz muito tempo que Jó fala dessa maneira, ele fica realmente indignado, isso é verdade. Tem coisas que a gente ouve a respeito do nosso Deus que a gente fica indignada, tem coisas que a gente quer dar resposta na lata, mas a própria palavra nos orienta para termos calma. Os nossos pastores, os nossos bispos, que eles orientam? Tenha calma, nem debata Bíblia, diferença de pensamento, filosofia, nem perde tempo com isso, porque realmente essas coisas só servem para acender a nossa ira, para criar contenda, né? Para criar aquela animosidade, e pode acabar acontecendo algo muito pior. Então, ele de cara deixa aqui claro qual o primeiro motivo, o primeiro topo, né? O primeiro motivo dele ficar irado com aquela situação. Mas antes da gente avançar para o próximo verso, vamos parar um pouquinho e observar
Vocês perceberam que a respeito de Eliú é dito quem é seu pai, família que ele é dado informações que nem foram dadas a respeito do próprio Jó e nem mesmo a respeito dos seus amigos. Por que isso acontece? Porque essa importância de revelar quem é Eliú, né? Por que essa importância? E aqui a gente vai ter algumas possibilidades, algumas, como a gente fala, alguns estudos que sugerem que, primeiro, Eliú é o próprio autor do livro de Jó. E por isso ele passa a se identificar a partir daqui em diante. Muitos autores, eles acreditam nessa possibilidade firmemente, mas, sinceramente, eu não tenho parâmetros, não me sinto convencida por esse argumento. Não me sinto convencida, mas há quem diga que ele o descreve a si mesmo porque ele é o próprio autor desse livro. Enfim, nós não sabemos realmente quem é o autor do livro de Jó. Uma outra opção, uma outra sugestão, né, é de que Eliú realmente é um cara que merece um respeito, merece que algo seja dito a respeito dele para que a palavra dele tenha peso, seja considerada. Tá? Então, uma coisa é a gente dizer, pô, eu falei tal coisa. Outra coisa é, pô, o presidente falou tal coisa. Tem mais relevância do que um cidadão qualquer. Tá? Então, quando a palavra situa a respeito de Eliú, tem o propósito de apresentar a responsabilidade que pesa sobre esse homem e os fortes indícios de que ele realmente é um homem de Deus. Por que nós podemos inferir a respeito disso? Primeiro, pelo seu nome. Era comum, naquele tempo, dar os nomes aos filhos, para que fosse honrado o Deus que eles serviam. Dar nomes que honrassem o Deus que eles serviam. E Eliú significa ele é meu Deus, ou Deus meu, não, meu Deus é Javé, com algumas pequenas diferenças, no final das contas, o nome Eliú significa uma honraria a Deus, onde os pais desse homem teriam colocado esse nome para honrar o Deus que nós aceitamos, que é o nosso Deus único, tá bom? Então vamos lá. Um outro detalhe: Baraquel. Baraquel também é um nome que exalta a Deus. Aqui eu vou ver minha pesquinha. Baraquel significa Deus abençoe. Então, isso aqui vai apontando para o fato de que Eliú potencialmente foi criado em um meio onde se adorava o Deus único e verdadeiro, Deus criador de todas as coisas. Potencialmente era um homem que realmente desenvolveu sua intimidade com Deus. E tem aqui mais uma coisinha que eu achei bem interessante e vale a pena nós abrirmos a Bíblia em Gênesis, no capítulo 22, para a gente conferir aqui um detalhezinho. Abre aí, Gênesis 22. Todo mundo já abriu. Gênesis 22. A gente
Percebeu aqui que no verso 2 de Jó 32 falou assim, ó, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita. Beleza? Grava aí, Buzita. Agora em Gênesis 22, no verso 21. Olha que coisa interessante. Vamos do verso 20. E depois dessas coisas, comunicaram a Abraão, dizendo: Eis que Milca, ela também gerou filhos ao teu irmão Naor. Uz, seu primogênito, e Buz, seu irmão. Daí ele vai falar de Quemuel, pai de Arã, e continua com a sua genealogia. Mas olha que interessante esse Buz aqui. Potencialmente, povo lindo, Eliú era um parente de Abraão. Lembrando que ele provavelmente, Jó, viveu no tempo dos patriarcas. Pode não ter sido necessariamente na mesma época de Abraão, mas talvez na época lá do filho de Isaac, ok? E a gente vai perceber que há tempo para que isso realmente tivesse acontecido. E as histórias de Abraão estariam bem frescas para a sua família, para a sua genealogia, para aqueles povos que estavam ali distribuídos naquela região do Oriente Médio, da Arábia, e enfim. E quando ele fala sobre Bus e os buzitas, a gente vai ter mais uma referência disso em Jeremias. Abre aí em Jeremias, no capítulo 25. Todo mundo já abriu? Jeremias 25, e a gente vai ter o seguinte no verso 23. Eu, só para fazer sentido, eu vou ler o verso 17, tá? Então eu tomei a taça da mão do Senhor e fiz todas as nações beberem, a quem o Senhor tinha enviado a mim. Aí você pula para o 23. Dedã e a Tema, e a Bus, e a todos que estão nos mais remotos lugares, e a todos os reis da Arábia e todos os reis do povo misto que habita no deserto. Esse povo misto eram os povos árabes. Os povos árabes, o povo árabe é um povo miscigenado. Então, apontando que Bus estava numa região arábica, tá? Vivia no meio dos árabes. Perfeitamente plausível. Quando a gente lembra, logo no começo, onde Jó estava situado, ele está bem próximo, justamente, do território árabe, certo? Faz muito sentido nós entendermos que a genealogia de Eliú fica aqui registrada para mostrar a sua linhagem, de onde vem a sua linhagem e, portanto, de onde vem a sua fé. Eu achei bem bacana isso aí. Não sei se vocês concordam, mas obviamente que pode ser que Bus tenha sido outra pessoa, Rão pode ter sido alguém que também não fazia parte da genealogia de Abraão, apesar de alguns estudos acreditarem que esse Rão se refere mais a Arão, que fazia também parte da genealogia de Naor, tá bom? Então, como há uma supressão da palavra A, acreditam-se que podem ser coisas distintas, mas com o desenvolvimento da língua, também há quem acredite que isso aqui também sinaliza para Arão, não aquele Arão de Moisés, o Arão que fazia parte lá da genealogia de Naor, apontando essa aproximação com Abraão e o histórico de Abraão, certo? Então a gente vai perceber aqui que esse homem, sim, era um homem de fé, e tudo que ele vai falar aqui agora vai ser expressando essa fé e admiração e adoração a esse Deus criador de todas as coisas, ok? Então vamos lá. Verso 3.
Também contra os seus três amigos a sua ira se acendeu, porque eles não haviam achado resposta e ainda assim haviam condenado Jó. Então, primeiro motivo para Eliú ter ficado irado, revoltado com aquela situação, foi o próprio Jó se achar mais justo do que Deus. Segundo motivo, seus amigos não terem dado uma resposta plausível para Jó, mas ainda assim terem o condenado. Porque sim, eles falaram coisas absurdas a respeito de Jó e que não procediam, mas sem argumentos, aí eles acabaram falando muitas bobagens, muitas besteiras, né? E tá aqui Eliú de canto olhando e percebendo, meu Deus, como é que eles não conseguem conversar com Jó à altura. Eles não conseguem ter um diálogo com Jó à altura. E ele vai começar a discernir, né, a discorrer a respeito disso, certo? Então, ora, verso 4. Ora, Eliú esperou até que Jó terminasse a fala, ou terminasse de falar, porque eles eram mais velhos do que ele. Então, aquela ideia cultural de respeito aos mais velhos, por causa não dos seus cabelos brancos, mas por causa da experiência de vida, por causa da sabedoria que ao longo da vida eles foram angariando. Bom, esses homens eram dignos de respeito, eles eram notoriedades dentro da comunidade, tá? E Jó em particular, ele era realmente tido como um homem sábio e toda a trajetória dele fica provado que sim, ele era um homem sábio, tão sábio que ele era reto, íntegro, se desviava do mal. Não dá para dizermos que Jó não era sábio, tá? Porém, equivocado, tá? Equivocado, sem sombra de dúvidas. E aí vamos lá. Quando Eliú viu que não havia resposta na boca desses três homens, então sua ira se acendeu. E Eliú, filho de Baraque, o Buzita, ele já falou isso uma vez. Por que ele está repetindo? Justamente para dar base, para que esse homem tenha a sua palavra considerada, que a palavra dele tenha crédito. Quem ouvir, quem lê, como nós aqui agora, demos, que a gente venha dar crédito a essa palavra, confiemos. Por quê? Porque esse homem era um homem da fé. E Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, respondeu e disse: Eu sou jovem, e vós sois muito velhos. Portanto, eu tive receio, e não ousei mostrar-lhes a minha opinião. Bom, então aqui, nesse momento, a gente percebe que ele estava acompanhando esse diálogo faz tempo. Pode ser que outras pessoas também estivessem, mas esse daqui, ele está lá realmente prestando atenção no que está acontecendo e ele está indignado com a injustiça que está sendo feita ao próprio Deus. E disse: os dias deveriam falar, e a multidão dos anos deveria ensinar a sabedoria. O que significa isso? A multidão de dias, né? A multidão de idade que esses homens tinham. Então, ele fazendo referência à sabedoria que esses homens deveriam ter pela sua experiência de vida, pela longevidade que eles tinham. E a gente faz noção aqui de que lá, mais de 170 anos, a Jó mesmo, mais de 140 anos aí, pelo menos, no mínimo, tá certo? E os seus amigos também deveriam ter para mais do que isso. Tá? Então, ele chega aqui e se coloca como um jovem, deve ter lá seus 30, 40 anos, eu imagino que mais de 30, tá certo? Então, ele está lá, se considera um jovem, e verdade, é um jovem, diante de um homem de mais de 100 anos, lógico que ele é um jovem, e ele diz, pô, eu fiquei realmente aguardando aqui que a longura de dias de vocês me enchessem de sabedoria, mas, pelo amor de Deus, vocês parecem um bando de bocó falando, né, no português bem dizido. Mas há um espírito no homem
E a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Isso aqui eu achei bem interessante. A inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Que inspiração aqui é essa na concepção de vocês? Do jeito que ele fala, estamos falando do fôlego de vida, o espírito que cada um de nós tem, o espírito que nos dá vida e é como se fosse um pedacinho de Deus dentro da gente, nos dando justamente o que Deus tem, vida, e assim também nos dando a direção para as coisas que nós devemos fazer. Por exemplo, tem atitudes que você toma instintivamente. Tem coisas que você sabe que é certo e errado sem você ter lido um código de ética ou de moral ou de leis. Quem te dá essa direção entre o certo e o errado? Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso é realmente o fôlego de Deus dentro de você, que te dá uma direção. Ele fala aqui de inspiração. Nesse momento aqui, me parece que realmente é o espírito próprio do homem, não é necessariamente o Espírito Santo, certo? Se vocês não concordam, vocês falam aí. O que que vocês acham? Mas ele fala, há um espírito no homem. Então, isso não é específico como o Espírito Santo. Isso aqui é algo que todo ser humano tem. Então, Obreira. aponta muito para fôlego de vida. Quer falar alguma coisa, Grazela? Sim, sim, é. Só concordando aí a respeito, né, do espírito, Deus ele até depende de como é o nosso espírito para ele poder agir, né? Então, eu concordo nesse sentido, porque não necessariamente o Espírito Santo, mas é o espírito da pessoa, né? Às vezes tem aquela pessoa que vai para cima, que, né, que, enfim, é mais ágil na fé, e tem aquela pessoa que é mais retraída, é mais contida, é mais na dela, mas não é por isso que Deus não vai usar ela, né? Mas assim, cada pessoa ela é de uma forma, e conforme o nosso espírito, Deus ele trabalha na gente. Perfeito. Isso que Graziela trouxe para a gente é bem interessante. Ah, eu, eu faria ainda uma distinção entre esse espírito que ela fala, que é a personalidade do indivíduo, e esse espírito que Deus nos dá, que é vida, é fôlego de vida. Por exemplo, morreremos, né? Se não formos arrebatada, morreremos. Ok. Fôlego de vida, esse espírito que eu entendo que é o que ele fala, vai para Deus. Nossa alma, onde está o nosso espírito no sentido de disposição para as coisas, nossa alma, que é espírito, nossa alma, com nossa personalidade, ela vai para um determinado destino, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Ponto final. Eu faria essa ainda distinção entre esse espírito do homem e o espírito que Deus nos dá para nos dar vida, para nos garantir vida. Se não tiver mais o fôlego de vida dentro da gente, não há vida nesse corpo. Ainda que o espírito, alma, que alma é espírito, continue tendo vida e ou vida eterna ou morte eterna. Mas, de fato, não me parece de forma alguma que isso aqui faça uma referência ao Espírito Santo. Então, o que Eliú está querendo defender é que qualquer homem, ele olha, ele sabe, ele está reduzindo assim, qualquer homem, bem básico. Qualquer homem é capaz de ter essa inspiração divina e perceber o certo e errado, perceber coisas que ele vai falar agora. Qualquer ser humano seria capaz de fazê-lo. Abrindo um parênteses, para a gente continuar o texto. A Viviane, ela colocou lá no grupo um vídeo bem legal. Eu já tinha assistido umas duas vezes e reassisti de novo, porque eu estava pedindo para vocês indicações, né? Para enviar para uma moça que a gente está levando para a igreja e cuidando.
ela está bem ávida por informações, né, tal, então eu quero pegar as melhores possíveis, da forma mais fácil possível, mastigada, para ela aprender rápido as coisas de Deus. E aí, naquele filme que Viviane colocou, por último, fala sobre o homem e sua guerra íntima, onde ele vai lidar com as emoções, vai lidar com a razão, vai lidar com o medo, vai lidar com a raiva, vai lidar com as memórias. Então, o filme ele pega cada um desses itens como se fossem indivíduos na complexidade do ser humano, indivíduos que têm que se harmonizar para que nossa alma tome uma atitude, uma decisão. Né? Então, se simplesmente a alma de Jó, que no filme aparece como coração, se simplesmente a alma de Jó se deixasse levar pelo espírito, fôlego de vida, espírito de Deus, ele se permitiria perceber mais claramente as coisas que estavam acontecendo. Ele não julgaria Deus do jeito que ele julgou. Porém, ele estava sendo fortemente influenciado pelas emoções, pelo medo, pela angústia, pela tristeza, né? E ele se viu em desespero, ao ponto de abafar a voz do espírito, e o que falava mais era a sua capacidade humana, não a vida de Deus, a essência de Deus dentro da gente, mas a capacidade humana dele. E aí ele acaba se perdendo. Se vocês não viram esse vídeo, tá lá postado, o último vídeo que o Viviane colocou, vale muito a pena vocês assistirem. Quem já assistiu, vale a pena assistir de novo, porque solidifica algumas ideias que nós temos hoje, tá certo? E aí, é quase isso, Isis, divertidamente cristão. Quase isso. Isis é violenta, velho. Às vezes ela faz umas conjecturas assim, mas é isso aí. Então, Eliú, ele esperava que esses homens fossem sábios, porque além do espírito, eles tinham, caramba, já vivido um monte de coisa. A própria experiência deles lhes trariam sabedoria, pelo menos distinguir o certo e errado. E aqui ele vai falar, bom, a sabedoria de vocês não foi suficiente, pelo jeito, né? Mas há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. É suficiente. Tem outras passagens na Bíblia que falam que só isso aqui é suficiente para a pessoa reconhecer que existe um Deus e passar a adorar esse Deus. Só isso aqui já é suficiente. Tá certo? Os grandes homens não são sempre sábios. Estamos falando, sim, de 4 grandes homens. Jó Topzera, um dos mais influentes no Oriente naquela época, tá certo? E os 3 amigos dele, que não deveria ser coisa pequena, tá bom? Então, os grandes homens não são sempre sábios. Nem os velhos entendem julgamento, juízo. Portanto, eu disse: escutai-me, eu também mostrarei minha opinião. Então, é, o próprio Eliú, ele vai emitir a partir de então o que ele pensa a respeito do assunto. Ele vai começar a falar a sua opinião. E é bacana a gente perceber aqui que, de fato, é uma verdade, nem sempre a velhice traz consigo sabedoria. Se a gente admite que estamos numa jornada eterna de aprendizado, bom, enquanto vivemos, velhos ou não, estamos aprendendo. Nunca seremos o máximo do conhecimento e do entendimento. Eu realmente acredito que a gente vai ter um corpo de glória, a gente vai ter uma mente expandida, a gente vai ter coisas assim incríveis e inefáveis. Eu não conseguiria falar a respeito do que eu consigo pensar, mas não seremos Deus, né? Que é o ápice da sabedoria, do entendimento e do conhecimento.
Não seremos Deus. Mas, enfim, quando ele fala isso aqui, ele fala que estamos no eterno aprendizado. Porém, se os seus ouvidos, se os seus olhos, se a sua mente estiverem aguçados, você vai acabar percebendo, desenvolvendo a sabedoria desde cedo. Isso não é impossível. A gente vê, às vezes, crianças, hoje em dia, criancinhas fora da curva, com as palavras, umas coisas que essas crianças falam, fazem, que a gente fica assim meio besta. Nossa, como é que aprendeu isso? De onde vem isso? Isso não é Espírito Santo. Isso é o espírito da pessoa, junto com o Espírito de Deus, e ela com sede de aprender. Sede de aprender. Capaz de observar comportamento humano, né? Capaz de interpretar a mente humana através das suas ações. Tem gente que tem esse tipo de sensibilidade. Bom, estamos falando de um Eliú da vida. Eliú está deixando claro, olha, eu sou muito jovem, eu respeito muito vocês, mas na moral, vocês estão me decepcionando. Esperava muito mais. E o que eu percebo agora, né? Mais uma coisa que eu estou aprendendo, o que eu percebo agora é que o fato da pessoa ter uma certa idade não significa que ela vai ter uma grande sabedoria. Acabei de comprovar que não são os velhos os sábios, não são os grandes os mais sábios. Pois bem, portanto, escutai-me e também mostrarei a minha opinião. Eis que aguardei das vossas palavras. Eu dei ouvidos a vossas razões enquanto buscáveis o que dizer. Enquanto vocês buscavam e procuravam respostas, eu estava aqui atentamente ouvindo e sorvendo tudo. Eu queria aprender com vocês, né? Sim, eu escutei a voz. E eis que não houve nenhum de vós que convencesse Jó ou que respondesse suas palavras para que não digais, não achamos sabedoria, Deus o derruba, não o homem. Então, quando ele faz esse tipo de argumentação, eles dizem, bom, a gente não consegue convencer Jó, então, o que, que a gente vai fazer mais? Não é Deus que está destruindo ele, é o homem que está destruindo ele. Como é isso? Que história? Eles não conseguem fechar um consenso. Eliú percebe a fragilidade da linha de pensamento deles e Jó vai sair como se fosse o grande vencedor dessa disputa. Só que colocando Deus abaixo dele, né? Ora, ele não dirigiu suas palavras contra mim, nem eu lhe responderei com os vossos discursos. Jó não falou comigo. Eu sou aqui um menino no meio de vocês. Ele não se dignou a dirigir a palavra a mim. Eu não vou respondê-lo com as mesmas palavras que vocês. Não vou ficar procurando pecado em Jó, basicamente. Eu não vou procurar pecado em Jó. Eles estavam atônitos, não responderam mais. Eles deixaram de falar. Então, tanto Jó como os amigos pararam e ficaram olhando. Nossa, quem é esse moleque? De onde é que ele veio? Como é que ele para e fala assim com a gente? Né? Então, tá bom, vamos ouvir aí, porque eu não tenho mais o que falar, vocês não têm o que falar, eu continuo aqui sofrendo e ninguém me explica porcaria nenhuma. Eu quero morrer, mas eu quero justiça. Vamos lá. Quando eu esperava, pois eles não falavam, mas permaneciam imóveis e não mais respondiam, eu disse: responderei também a minha parte. Também mostrarei minha opinião, porque eu sou cheio de assunto. O espírito dentro de mim me constrange, me provoca, me incita. Ele não me permite ficar calado, ele quer que eu responda a vocês à altura. Eis que minha barriga, minhas entranhas, como possa estar aí na sua versão, é como um vinho que não tem ventilação, pronta para arrebentar como novos odres. Então, o que ele quer dizer
é que dentro dele, ele está tentando comparar o espírito, a agitação que está dentro dele, aquela. E às vezes a gente fica assim, né? Aquela agonia da gente querer explicar alguma coisa para a pessoa, para abrir a mente dela. Olha, peraí, só me ouve. E a pessoa continua falando, né? Verborrágica, e você procura um tempo para falar com aquela pessoa, para você convencê-la dos seus argumentos. Aquilo ali fica fervendo em você, porque você sabe a coisa certa e você quer convencer a pessoa. Pois bem, é do jeito que ele está, né? Fervilhando, é um vinho novo. Né? Ele está produzindo gás, está toda, ele está a ponto de se arrebentar. Se ele não falar, ele explode. Só que isso aqui é para o bem. A gente às vezes fala isso com quem está angustiado, triste, né? Não, venha desabafar, porque senão você vai explodir, né? Vai passar mal, no sentido mais emocional, né? Mais psicológico. Né? Venha desabafar. Não, ele aqui está falando, se eu não falar, se eu me calar, eu vou ter um treco. Mais ou menos isso. Esse que é a minha barriga, e isso é uma figura de linguagem, é como um vinho que não tem ventilação, né? Não tem para onde escapar os gases, pronta para arrebentar como novos odres, né? Não tem estrutura em si, vai explodir. Falarei para que eu me refresque, né? Eu vou falar para eu desabafar, vou falar para eu me aliviar. Eu abrirei os meus lábios e responderei. Não permitam que eu, vos rogo, aceite a pessoa de qualquer homem, nem permitam que eu use de lisonjas, elogios, para com um homem. Então, ele está querendo dizer: olha, quando vocês estiverem me ouvindo falar, não permitam que eu tome partido. Eu fico elogiando um, puxando o saco de outro, não permitam. Se vocês perceberem que eu estou cedendo, me chame a atenção, porque eu não estou aqui para exaltar homem. Ele estava ali para falar de Deus. Porque eu não sei usar lisonjas. Se assim fizesse, meu Criador logo me tomaria. Então, ele vai deixar claro que o que ele vai falar daqui para frente vem do Espírito, porque ele está conectado com Deus, lembrando, não é Espírito Santo, é algo que qualquer ser humano tem. É algo que te possibilita ter fé. Você tem fé porque tem o Espírito Santo? Não, você tem o Espírito Santo porque você tem fé, diga-se de passagem. Né? Então, mas o que te permite desenvolver essa fé é justamente o Espírito de Deus dentro de você, que te guia a Deus, que faz você poder desenvolver a sua fé em Deus. A partir daí, você criar uma intimidade, uma comunhão com Deus. Então, ele tem dentro de si uma série de argumentos que vão glorificar e exaltar a Deus. O objetivo dele é esse. Ele não vai fazer igual a Jó de de autogloriar-se, nem vai fazer como os amigos de Jó, de acusá-lo, de julgá-lo e de condená-lo. Não vai ser assim. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Bem curtinho hoje, pessoal. Gostaria de saber aí o que fica para vocês ou o que vocês têm a acrescentar. De que maneira vocês veem a entrada de Eliú nessa história agora? Né? Como é que vocês conseguem perceber isso, visualizar isso? O que ficou na cabecinha de vocês? Quem pode começar? Maiana. Foi consagrada hoje, né? Então, Oremos. É, ele aparece assim, meio que quase igual a Melquisedeque, só que ele fala de onde ele vem, ele traz toda a bagagem dele. E eu fiquei, gente, em que momento que esse homem apareceu? Provavelmente ele já estava lá ao redor. Jó deveria estar lá, e a Bíblia cita os três chegando, porque eram os que vieram de longe. Ou de toda forma, Eliú é o amigo sensato. Ele é aquele que estava vendo tudo, mas ainda assim ele teve o temor e o respeito de
ouvir o que é que aqueles, deixar os outros falarem, para só então ele dar a opinião dele, e provavelmente ele estava ali em cólicas, querendo falar, querendo dar o pitacozinho dele, mas respeitando. Os três amigos fizeram Jó amadurecer. De certa forma, eles abriram a visão de Jó para quem ele era. E Eliú veio só reafirmar, mas dando a dura que ele não estava errado no que ele dizia. O erro dele era atribuir toda aquela culpa e aquele sofrimento a Deus. Era achar que Deus estava sendo injusto com ele, quando na verdade Deus não é injusto com ninguém. E eles, por serem mais velhos, deveriam saber. Eles deveriam saber que, ainda que eles não soubessem a causa, tinha um motivo e Deus estava forjando eles para o melhor, porque ninguém que foi usado por Deus teve vida mansa. Ninguém. Não teve um herói da fé que teve uma vida boa. Ninguém, ninguém, ninguém. Só Salomão, mas também a gente viu qual foi o fim dele. Deus nos livre. E quando fala da ira dele, eu fico pensando porque foi uma passagem que eu estava meditando nesses últimos dias, porque a ira é algo grave, é algo violento. E ele fala, e quando Paulo fala lá em Efésio, ele fala que pra gente, que a gente pode se irar, mas não pode pecar, e nem que o sol pode se pôr sobre a nossa ira. A nossa ira não pode nos dar lugar para pecar, para procurar injustiça, para procurar vingança, para procurar ofender as pessoas. A gente tem sim o direito de se chatear, mas a gente também tem a obrigação de se limpar, como o Jó fez no princípio. Jó falou, 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 e depois ele começou a ver que não era tudo aquilo. É, os amigos de Jó estavam usando daquilo como desculpa para maltratar Jó, para ofender Jó. E aí essas coisas, porque assim, de certa forma, aqueles amigos também se iraram, porque se estava acontecendo alguma coisa, se estava acontecendo aquilo com Jó, é porque Jó estava em pecado, mas Jó não estava. Ou seja, eu posso estar com raiva, mas como Eliú, eu tenho que calar a boca e esperar passar a raiva, passar essa ira, essa fúria toda, para poder começar a situação olhar a situação de um outro contexto. Eliú, ele veio aqui e trouxe todo mundo para a realidade, porque já não tinha mais do que acusar Jó. Eles não tinham mais argumento, Jó também já não tinha mais o que falar, ele já não tinha mais como se justificar. Foi Deus ali, ó, vocês estão bravos, eu vou deixar vocês colocar para fora tudo que está afligindo vocês. Vocês vão ter aqui 5 minutos para falar cada um, e depois eu vou dar a minha opinião. E ele chega como esse enviado de Deus, boca de Deus, para trazer todo mundo à realidade. E às vezes a gente precisa desses tipos de amigos dos dois jeitos. Uns que vai nos fazer enxergar quem nós somos, ainda que de maneira injusta, mas a gente vai começar a perceber que a gente não é tudo aquilo e a gente vai começar a procurar ver em nós coisas boas, porque de certa forma aqueles amigos fizeram com que Jó olhasse para si e enxergasse as coisas boas que ele praticava. Embora nesse meio aí tinha um orgulhozinho que Jó só me decepciona nessa parte. E Eliú, para mostrar que eu não sou tudo aquilo. Eu não sou. Eu não sei por que que dizem a última bolacha do pacote, porque para mim a última bolacha do pacote e a primeira são as piores, tudo quebrada. Mas veio Eliú para mostrar que ele não era a última Coca-Cola do deserto. E a gente precisa dessas pessoas também para fazer com que a gente firme nossos pés no chão. Deus ele usa as pessoas de maneiras diferentes. E quando o nosso foco está em Deus, está em melhorar, a gente vai ver que até o que vem para nos destruir, para nos abalar, para nos derrubar, só vai fortalecer os nossos alicerces. E é isso que esses amigos estão fazendo e que Deus permitiu que cada um falasse, porque Deus poderia muito bem ter acabado esse diálogo das primeiras injustiças, mas Deus permitiu porque Deus é justo. Ele deixou acontecer várias situações para a gente ver que se aconteceu com eles, vai acontecer com a gente, e cabe a gente ter essa certa pureza de Jó, essa, essa maturidade de Jó,
até certo ponto e se defender até certo ponto, porque tem momento que não vale a pena a gente ficar se explicando, porque as pessoas só vão enxergar aquilo que elas querem ver. E sempre vai ter um terceiro para mostrar o contexto todo. Interessante aí que você falou de que Deus foi justo, né, e deixou eles falarem à vontade, até mesmo para ver até onde ir. Deu tempo para que houvesse um arrependimento natural. Vamos ver se esses meninos aí chegam a algumas conclusões, né, naturalmente, a meu respeito. Não aconteceu, claramente não aconteceu, senão não teria necessidade de Eliú estar entrando na história. Eu acho importante a gente frisar a ideia de que Eliú realmente era um cara que tinha intimidade com Deus. Ele tinha propriedade do que ele vai falar daqui por diante, né? Ele tinha bastante entendimento a respeito disso. E fica notório que pelo menos os amigos de Jó não tinham isso. Não vou falar sobre Jó nesse momento não ter esse tipo de entendimento, até porque eu acho que Jó tinha, tanto que ele sacrificava a Deus, ele desviava do mal, aquela coisa toda, né? Porém, as aflições que ele estava sofrendo deixaram ele perturbado, como a gente falou sobre aquela passagem de Eclesiastes, entendeu? Que as perturbações, a opressão endoidece até o sábio. Mas os três amigos não tinham essa sabedoria, essa intimidade, né? Sabedoria, essa intimidade com Deus. Eles não tinham essa intimidade com Deus, né? E, e Eliú, ele já manifesta exatamente isso. Só que Eliú está de fora. A gente que está de fora, a gente enxerga melhor aquilo que está ali acontecendo, ali no meio, né? Entre as partes. Quem está de fora enxerga melhor porque é um outro ponto de vista e, melhor ainda, é um ângulo de vista mais amplo, porque Jó está olhando o seu lado, os amigos estão olhando o seu lado, porém, Eliú está olhando ambos os lados, sem falar que ele ainda tem o lado dele, que ele está emitindo a opinião dele, né? Não é a opinião de Deus, é a opinião dele. E a gente vai perceber que ele tem uma visão mais ampla. Isso é bem interessante da gente perceber. E não é, de fato, a idade que traz essa comunhão. Não é tempo de igreja. Tenho 30 anos de igreja, 50 anos de igreja. Não é isso que vai fazer a diferença. É realmente a sua sensibilidade para ouvir a Deus. Fala, Maiana. Era isso. Ele é a personificação daquele ditado que diz que as pessoas mais velhas só dão um bom conselho porque já passaram da idade de dar maus exemplos, mas ele não, ele é o contrário. Na verdade, não é nem a personificação, ele é o contrário de tudo isso. Porque aqueles homens ali era para estar ensinando ele ser justo, a ele procurar entender, buscar em Deus um motivo, porque em nenhum momento essas pessoas consultaram a Deus para saber por que Jó estava passando por isso. Eles não sentiram a dor que Jó estava sentindo. Eu não quero me colocar no lugar de Jó jamais, mas eu sei o que é você sentir dor ao ponto de você querer bater sua cabeça na parede para passar. Sentir dor ao ponto de você não conseguir abrir sua boca, você não conseguir nem manter seus pensamentos de tanta dor, de tanta dor. E ainda vinha as outras pessoas e acusar você de, porque é emocional, é sentimental, é isso, é aquilo, e você que está sentindo sua dor. Aquela dor é em você, não é sua, não. O diabo que colocou e ele vai levar em nome de Jesus. Mas só quando você passa é que você sabe o quanto. Tem pessoas que. Tem uma amiga minha que fala assim: o marido dela teve dor de ouvido e ele foi chorando por o Nelson Barros.
Aí ela disse que olhou assim pra cara dele e falou: Você é muito frouxo. Porque mais sente pior do que isso aí. Eu nunca vi mais chorando por causa de dor. Eu falei: Porque tu ainda não me pegou, minha filha. Não vê a boa. Porque a dor é quase essa. Ou seja, é na pele da pessoa. A gente diz: fulano, no lugar de fulano eu faria melhor. Rapaz, você não sabe o que fulano passa. Então é melhor nem querer estar no lugar daquela pessoa. Quando alguém diz: se coloca no lugar de fulano. Não, não quero me colocar no lugar de fulano, não, porque eu já não estou dando conta no meu. No meu, eu já estou pedindo arrego, pedindo a Deus para ter misericórdia. Imagina no lugar da outra pessoa. Imagina, realmente, só quem sente é que sabe. Mas eles poderiam ter pedido a Deus a direção. Eles não tinham esse costume de pedir a Deus para mostrar um culpado, para mostrar onde estava errando. E eles simplesmente foram lá e falaram tudo o que eles queriam. Eles não perguntaram a Deus. E foram cada um ali definhando, porque na verdade nem o próprio Jó perguntou a Deus assim diretamente. Em nenhum momento aquele povo ali disse: Não, vamos fazer uma oração aqui para saber o que está acontecendo. E é aquilo que o Senhor Jesus falava, eles tinham que estar ali para ajudar, eles tinham que estar ali para ensinar. Só que, na verdade, eles estavam precisando era aprender. E veio Eliú, novinho, e passou um sabão nos dois. Depois vai vir Deus, vai pegar Jó. Era melhor ele ter ficado calado. É por isso que às vezes eu olho assim, eu falo: Ó Deus, se o Senhor disse que eu aguento. Mas se o Senhor vê que tá demais, eu mereço uma graça assim, na hora que eu levantar a mão, pode me levar. Não é que eu tô com depressão nem nada, não. Mas, pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus. Eu não aguento. Imagina, Jó, quanto tempo, gente, parece que todas as doenças do mundo, Satanás botou em cima daquele homem. Às vezes eu fico me perguntando: Deus, eu não quero ter esse material de Jó, não. Jó aguentou muita coisa, eu não quero aguentar tudo isso, não. Porque às vezes a gente olha para umas pessoas e pensa: eu quero esse material para mim, tomara que sobrou para mim. Mas no caso de Jó, Deus me livre. Deus me livre. Alguns testemunhos eu nem quero dar. Vejo o povo: não, não quero dar testemunho, não. Então, me livra, Senhor, me livra. Olha, cala a boca aqui para ele não dizer: você está reclamando. Pois é, lembrando que um dos amigos de Jó, ele faz logo no começo, né? Ele se expressa a respeito de Jó, dizendo que ele teve uma revelação, mostrando que ele estava endemoniado, né? Lembra que todos os amigos de Jó realmente estavam completamente fora do espírito, vamos dizer assim. Eles não estavam sozinhos, não. Deve Ah, ter não. cheirado alguma ervinha fumacenta lá no meio do caminho. A Eva eu não sei, mas que de capeta no meio tinha. Graziela, você quer acrescentar alguma coisa? É, peraí. Olha, eu não tenho nem mais o que falar, né? Porque vocês já deram uma aula aí. E é isso, né? A gente tem que sempre se manter humilde. Assim, de tudo que eu entendi, tá? A gente tem que se manter humilde para poder saber ouvir. Jó, o tempo todo, ele se achava muito justo, né? Ele se achava tão justo que, quer dizer, você acaba se achando melhor do que Deus, né? Então a gente sempre tem que pedir misericórdia de Deus, sempre tem que procurar buscar saber mais, conhecer mais. E a gente tem ouvido muito falar, né? Por conta mais da série de Paulo, que ele se achava demasiadamente justo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e se manter sempre na dependência de Deus, tá? Nada mais. Fechou, Viviane? Oi, meninas. Oi, dona Lília. Boa noite. Boa. O início, assim, eu não peguei muito, né? Pra saber direito quem era esse Eliú. Só deu pra entender, assim, que ele era um homem que observava, né? Deu a entender aqui que ele ficava de longe observando, né? Mas o que me saltou os olhos aqui, em uma passagem aqui, foi isso aqui. Os de mais idades não é que são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Sim, sábio é que tem o Espírito de Deus, né? Quem dá sabedoria é o Espírito de Deus, né? E aí eu entendi isso aí. E eu fui pesquisar também um pouquinho aqui, né? Aí deu a falar assim: Eliú havia
aguardado uma vez por respeito à idade dos outros, mas agora, vendo que nenhum deles tinha mais o que dizer, tomou a palavra. Sou jovem e vocês são mais velhos, por isso me contive e não me atrevi a dizer o que pensava. Pensei que a idade traria sabedoria, que os mais velhos saberiam o que dizer. Mas percebo que não é só a idade que dá entendimento, é o Espírito de Deus que dá a sabedoria do ser humano. Aí eu achei interessantíssima essa passagem, dona Lília. Fiz até uma pesquisada sobre isso. E como o Mai falou também aí, né? Eu não sei como é que vai ser esse final, que eu não meditei todo nesse livro de Jó. Não meditei todo, né? Que eu estou pegando aqui em Provérbios. Mas é isso, eu não queria passar também o que o senhor me passou, não. Viu? As guerrinhas que a gente passa, a gente já pede a Deus misericórdia. Oh, meu Deus, me tira aí dessa luta aí que tá demais. Imagine o que esse homem passou. Sei não, viu? Mas vamos aguardar aí até o final aí pra gente ver o que é que vai acontecer. Falta pouquinho, já está terminando. Isis? Isis? Eu? Oxe, tem outra Isis aqui, mas rapaz, cada uma, ó. Se você não tiver nada a acrescentar, aí você faz a oração final. Caso tenha, fale, abra a boca, compartilhe, e depois você faz a oração final. De todo o texto, o que me chamou a atenção é que Jó estava convencido da sua inocência. E eu me convenci também que Jó estava inocente. No capítulo anterior, me chamou a atenção que ele fala das coisas que ele faz pelos outros, e ele fala que ele era um pai para os órfãos. Olha, né? E quem de nós pode dizer que é um pai para os órfãos, que é um marido para as viúvas, que é uma pessoa que realmente se dedica a fazer o bem sem olhar a quem? E fico marcando porque ele detalha com tanto, realmente com tantos detalhes de tudo que ele fazia. E a gente se questionou no capítulo anterior se era pecado. Se era pecado, não. Se a gente tinha realmente a obrigação de ajudar os outros. Ou se era algo realmente cultural, esse negócio dos judeus de abrigar uma pessoa que está viajando, que está de passagem, não deixar dormir no relento. Porque na casa da minha avó era isso, né? Era esse lugar que as pessoas achavam esse acolhimento, achavam um prato de comida, um café, qualquer coisa. Era esse lugar. Era da cultura, da cultura não, mas era do eu da minha avó, ser essa pessoa. E eu também estava numa pegada esse tempo aí. Eu dizia, o tempo está de Murici, o que ela mesma me dizia, o tempo é de Murici, cada um por si. Né? Já tenho tanto problema, problema dos outros. E Deus falou comigo, me mostrou na palavra. Tiago 4,17. Que pode abrir? Abre ele. Tiago aí depois de Hebreus. É pequenininho, deu trabalho de achar também, tive que ir lá no índice. Não tem vergonha nessa cara, rapaz. Mas é verdade. Lê para mim. Qual? Tiago 4,17. 17. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha aí, pecado. Opa, então ele não pecou nem nisso. Então, realmente, eu estou convencida de que esse homem é diferente. Tudo bem que Deus falou, mas eu precisei realmente entender. E acredito que esses três amigos ainda não tiveram esse insight aí, de perceber que realmente Jó, além de estar convencido, a gente sabe que convence o Espírito Santo, ele realmente é um homem justo.
E aí Eliú, ele diz que Jó disse que Deus é culpado. Eu não me lembro de Jó dizer que Deus é culpado. Disse várias vezes. Diz? Diz. Mas eu percebo que Jó, eu acredito que ele também está acostumado a esse negócio aí do tribunal, né? Já que ele era um julgador, de ter esse olhar desse rito que é o júri. Aí a gente vê que Jó parece um advogado dele mesmo, está se autodefendendo, os amigos são a acusação, Deus é o juiz e ele está ali como o júri dessas pessoas que estão tendo esse olhar diferenciado, que talvez não tenham tanto conhecimento quanto eles, mas tem essa sabedoria que nos é nata do fruto do nosso fôlego de vida, do nosso que é de Deus, que Deus colocou ali na gente. Esse, essa coisa que nos faz fazer o bem ou fazer o que é certo, independente de saber se realmente aquilo é certo ou não. A gente sabe que a gente deve ajudar uma pessoa que está com fome. Não precisa ser cristão para isso, não precisa ser crente para isso. É você ser humano, pô. Você ter empatia, o mínimo de humanidade, o mínimo do fôlego de vida que Deus nos deu. O mínimo de Deus em cada um. É ter essa empatia, esse olhar e dizer, pô, pai, eu sinto fome. O meu irmão está assistindo fome, eu sei o que ele está assistindo. Então eu vou ajudar, sabe? É, e concordo com o Eliú quando ele diz que é Deus que tem que responder isso. Não são os amigos que têm que convencer Jó de que ele é culpado, nem Jó convencer os amigos que ele é inocente. E realmente acredito, e acho que é isso que Eliú vai falar na frente, que Jó tem que buscar em Deus. E esse momento da busca, desse momento, você e Deus, do secreto, de botar o rosto no pó e buscar de Deus. Se você quer resposta, eu quero cura. Você quer resposta? Você quer resposta ou você quer cura? Tem que ter prioridade, tem que saber o que você quer, o que é mais importante. Para mim, o mais importante é cura. Mas Jó quer por saber o porquê. E eu vejo que muitas pessoas se perdem nisso aí. Tá sofrendo, tá doendo, tá passando por uma luta, por um processo, e quer saber por quê, mas eu não fiz nada. Ah, mas eu não plantei tudo isso. Por que eu tô colhendo tudo isso? Às vezes não é nem para você saber o porquê, é para você aproveitar o processo e extrair o melhor daquilo e se fortalecer e ter mais comunhão com Deus. Talvez é uma oportunidade de você se voltar e nascer verdadeiramente do Espírito. Mas acho que Jó ainda está perdido aí, porque ele ainda quer entender o porquê desse sofrimento. E é essa ira, é essa raiva que o Eliú está sentindo. Poxa, você não acorda, meu filho? Vai buscar cura, vai buscar em Deus. Está aqui perdendo o seu tempo discutindo com esses homens. Você está convencido que você é uma pessoa boa, que você é justo, que você tem sabedoria. Agora dar a volta por cima, buscar em Deus, usar sua fé, como diz na Universal, usar sua fé, mas usar fé. E isso não tem me ensinado muito nessas voltas que Jó tem dado. E esse olhar de Eliú opa, você pode fazer diferente, mora por outro caminho, olha, tá todo mundo tendo o mesmo olhar, olhar por outro lado e entender para que esse processo. E superar. Eu espero que ele supere. Vai, ó, só fazendo um adendo aí, que você perguntou assim, pô, não vi Jó dizendo que Deus era injusto, ó. No capítulo 27, Jó 27, leia como está na sua versão, no verso 2. 27:2. Juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração. Entendeu? Ele acusa Deus das desgraças que ele está sofrendo.
Mas eu, Verdade. você e todo mundo que já leu a Bíblia, que sabe a história de Jó, a gente sabe que não foi Deus, pô. Foi diabo. Não foi Deus que colocou enfermidade, não foi Deus que roubou as coisas dele, não foi Deus que destruiu a família. Não, a gente sabe que foi Satanás. Mas ele está aqui botando a culpa. Essa é uma das vezes que eu peguei assim, que foi uma das mais recentes que a gente viu, mas várias vezes ele fala, não, Deus que não julga a minha causa. Para finalizar no último capítulo, foi no último verso, foi no último capítulo que a gente viu ele dizendo, isso no 30, Jó 30, no verso 26, que ele vai falar assim, ó, quando eu procurei pelo bem, o mal veio sobre mim. Quando eu esperei pela luz, vieram trevas. E ele vai falar que fez um monte de coisa boa e que foi um bom plantio. Ele esperava colher bons frutos. Só que Deus era injusto com ele. Entende? Então, ele acusa Deus das mazelas. É esse, para mim, até aqui, começou no capítulo 4 isso. Esse é o pecado de Jó. Até então, o cara estava de boa. Mas quando ele começou a abrir a boca para falar, não tem aquele negócio de que a gente peca no falar, no muito falar a gente peca? Pois é, quando ele começou, não precisou muito, não. Quando ele começou, ele já pecou. E daí em diante foi só ladeira abaixo, nesse sentido, de sempre estar condenando o próprio Deus. Mas, enfim, por favor, Isis. Como diz Salomão, até o cavalo se domina quando coloca o arreio na boca. Após, após. E é isso aí. Vai, Isis, faça aí a Bora, oração. Vamos. Senhor meu Deus e eterno Pai, Pai misericordioso, bondoso, obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa oportunidade, Senhor, de adquirir sabedoria, entendimento da tua palavra, meu Deus. Obrigada por falar com cada um de nós de forma especial, falar o nosso coração, Senhor. Eu te peço e desde já eu te agradeço, porque o Senhor é fiel. Obrigada, meu Deus, pelas bênçãos, pela nossa casa, pela nossa família. Reveste o nosso ser com toda a armadura da fé. Nos guarda, nos protege e nos usa conforme a sua vontade, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, já com a certeza da vitória. Amém. Amém, pessoal. Então, por hoje ficamos por aqui. Deus abençoe aí essa semana que se inicia. A bênção sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre sua vida profissional, sobre a sua saúde, sobre a sua família, tá? Sobre o seu casamento, para as solteiras, sobre sua vida sentimental, seu coração, que nada venha lhes faltar, tá bom? Deus abençoe seu ministério. Espera aí, dona Maria. Deus abençoe seu ministério. Não deixem de ganhar almas. Corra atrás do resultado. Nosso resultado maior aqui é através da nossa gratidão, né? Uma forma de gratidão. Ganhemos almas. Vamos levar muitas almas para o reino de Deus. Fala, Isis. Eu não queria levantar a mão, não. Eu queria essa mãozinha de palmas e acabei. Toda atrapalhada. É isso aí, povo lindo. Deus abençoe. Até terça-feira, em nome de Jesus.